E aí pessoal, como estão vocês? Bom, começando o vídeo de forma séria, nós vamos falar do personagem eleito, Arjuna Alter, que inclusive recebeu o maior número de votos dos cavaleiros do canal. Porém, o resultado gerou polêmica na comunidade das Saberfaces, e por causa da situação inesperada, elas recorreram ao Supremo Tribunal Dimensional da Távola Redonda, a favor de Melusine, que acabou a disputa em último lugar. Segundo alegações das Saberfaces, Melusine teria vencido a disputa, algo que não ocorreu, pois segundo elas, o nome da candidata foi divulgado errado. Ao invés de Melusine, o nome que acabou sendo divulgado foi Limousine, que se trata de um veículo enorme, que é usado pelos humanos da superfície. Com toda a confusão gerada no Supremo Tribunal Dimensional, o Rei Leão decidiu que todos terão direito a ter o seu vídeo no canal. E é por isso que você precisa se inscrever na nossa Távola Redonda, deixar o like para nos fortalecer e divulgar o conteúdo com os amigos. A ajuda de vocês é muito importante, porque hoje nós vamos falar dele, Arjuna Alter, um dos personagens mais pedidos até agora. Então, chega de enrolação e abobrinha, e bora lá falar desse cara. Vem comigo! Começando pelo resumão básico da história, Arjuna Alter, ou Deus Arjuna, é uma versão alternativa de Arjuna que acabou absorvendo todos os deuses do panteão hindu, com exceção a Ganesha e a Kama. Sim, essa bela Sakura seminua. E pode parar com os pensamentos errados, seus safadinhos, eu tô vendo tudo porque eu tenho clarividência Rank X. Não! Voltando ao assunto, por causa desse evento de ter absorvido os deuses, Arjuna acabou meio que perdendo uma grande parte da sua humanidade, e se tornou o último deus no Lost Belt indiano. Na mitologia indiana, existiu um herói cuja existência se aproxima de um deus, que pode terminar e começar tudo em um ciclo infinito. Esse é o Arjuna Alter, que afirma que por ter obtido tudo, é seu dever eliminar todos os tipos de males e salvar o mundo. Mas embora ele possua tal consciência, infelizmente, ele não está ciente dos males que estão dentro dele mesmo, por incrível que isso possa parecer. Mas enfim, originalmente, tendo perdido quase toda a sua humanidade, ele se comportou como uma ferramenta de destruição perfeita, e como compensação por receber a divindade, e também a sua habilidade de antimal, ele é aquele que traz o fim. Pra que agredir? No entanto, através de repetidas ascensões, a humanidade de Arjuna mal pode ser recuperada. Nesse caso, Arjuna aparecerá na forma de um jovem que é um pouco mais simples do que sua versão de arqueiro. Como arqueiro, Arjuna é um servo adequado para seu mestre, embora exista uma parte nele que estressa os nervos, enquanto no caso de Arjuna Alter, isso está faltando em sua personalidade. Arjuna Alter reinou como um deus perfeito sobre o seu Lost Belt, tendo sua personalidade original alterada, e quase se tornou exatamente como um deus máquina, com o único propósito de colocar o mundo em um ciclo infinito de morte e renascimento. Caralho, o maluco é brabo. Porra! No entanto, a personalidade que preside o egoísmo de Arjuna, no caso seu desejo de vencer um certo alguém, seu desejo de se tornar um indivíduo excepcional, e também o seu desgosto por algo que o fez querer enlouquecer, permaneceu. E o mais irônico de tudo, é que foi exatamente esses sentimentos, que acabaram ajudando Arjuna a recuperar sua humanidade. Ou seja, o seu desejo de querer derrotar Karna, esse desejo em si, foi o que conseguiu transformá-lo novamente em um ser humano. No Lost Belt, os únicos que a versão convocada não perdoará, são os seres malignos que mostram hostilidade para seu mestre. Além disso, é dito que a natureza calma que Arjuna da história humana possuía, é revelada de tempos em tempos. Dito isso, vamos às habilidades desse cara que são bem fortes, principalmente o seu nobre fantasma. Nessa versão, Arjuna não é mais um servo, mas um ser divino, que exerce um poder tão grande que é impossível para qualquer herói comum. O seu poder é tão absurdo, que ele possui a capacidade de destruir o mundo e recomeçá-lo novamente. Porém, segundo os dados da própria Cláudia, Sherlock Holmes e Geredolf chegaram à conclusão de que se o Lost Belt Zeus tivesse mantido seu corpo mecânico, isso faria o deus do trovão o inimigo mais forte que a Cláudia já enfrentou nos Lost Belt, colocando Zeus acima do deus Arjuna. No entanto, isso foi antes da chegada do Lost Belt britânico, na qual Geredolf afirma que a Lost Belt King Morgan é terrivelmente forte, e que ela tem poder de fogo suficiente para se defender contra todos os Lost Belt Kings anteriores. E detalhe, isso foi antes da equipe Cláudia saber que Morgana não possuía apenas um rogominiado à sua disposição, mas sim 12 rogominiados lhe concedendo poder e autoridade.
Isso colocaria o deus Arjuna na terceira ou quarta posição dos Lost Belt Kings mais fortes que a Cláudia já enfrentou até o momento, sendo a Morgana, até o atual momento desse vídeo, a mais forte entre eles. O que não quer dizer que eles não tenham chance de vencer a Morgana. Estou apenas trazendo para vocês os dados analisados pela Cláudia, na qual é afirmado que a fada é capaz de se defender contra todos eles. Bom, por mais que Arjuna seja poderoso, ele meio que tem uma fraqueza, digamos, meio idiota. A fraqueza do Arjuna Alter, por incrível que pareça, é a fé. Sim, meus caros, a fé. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Pois um deus no qual ninguém acredita não é nada mais do que um dispositivo apocalíptico, e até mesmo pessoas comuns podem destruí-lo com isso. A razão pela qual Arjuna se tornou um deus no Lost Belt indiano não é apenas porque ele absorveu as divindades da terra para si mesmo, mas também porque as pessoas de lá o adoravam como um deus. Se eles não considerassem Arjuna como um deus, sua força divina seria reduzida, e quanto menos pessoas acreditarem que Arjuna é um deus, mais fraco ele se tornará. Que viagem é essa, véi? Ou seja, é o mesmo que uma espada de 2 gumes, pois o poder de Arjuna só terá autoridade enquanto houver pessoas que acreditam nele. Se não existir fé, não existirá autoridade. Isso também gera um outro problema, pois a ideia de que um deus capaz de destruir e recriar o mundo precisa ser um deus perfeito, apenas reforça sua posição como tal. No entanto, essa vantagem também se torna uma fraqueza, pois se alguém desafiar a reconstrução ou a destruição do mundo causada por Arjuna, mesmo que apenas por um pouquinho, então ele não será mais um deus perfeito, porque mesmo um pequeno detalhe tem um grande impacto em seu status e autoridade. Para que você entenda isso, imagine uma grande joia de muito valor na qual você deseja negociar, só que sem querer, acontece um acidente e ela acaba sendo arranhada. Então, ela não será mais perfeita, e já não terá o mesmo valor de antes. Ah, agora eu entendi! Isso é exatamente o que acontece com Arjuna, caso alguém desafie o seu fantasma nobre, como fez o Karna, por exemplo, que suportou o seu fantasma nobre por cerca de 5 segundos. Se alguém desafiar e suportar o fantasma nobre do Arjuna, ele será como uma joia que foi arranhada, perdendo sua perfeição e valor. Em outras palavras, seu status e poder serão afetados. Indo para a parte de armas e habilidades, o principal armamento de Arjuna Alter é a sua espada, mas ele também pode enviar ondas de energia na forma de um cavalo brilhante, entre outros. A existência divina de Arjuna Alter é tão forte, que o Brahmastra de Rama, que destruiu o grande Rakshasa Ravana, não lhe deu nenhum arranhão. Não! Além disso, Arjuna não tomou nenhum tipo de ação defensiva contra o ataque, ele simplesmente ignorou. À primeira vista, Sherlock Holmes acreditou que poderia ter sido um efeito da enorme quantidade de poder que ele estava concentrando ao seu redor, enquanto se preparava para disparar seu fantasma nobre, mas esse não era o caso. O que aconteceu foi que a habilidade de não interferência de Arjuna é tão forte, que nem mesmo o nobre fantasma de Rama é capaz de penetrá-la. Por outro lado, após Karna despertar a sua forma de Super Karna, ainda não se tinha certeza se seria suficiente para derrotar Arjuna, pois Arjuna também acabou aumentando sua própria força, acessando a dimensão de bolso da árvore da fantasia, revelando a galáxia dentro. Arjuna afirma que o impulso que ele ganhou absorvendo a energia mágica da árvore o tornou tão poderoso quanto quando ele absorveu o seu primeiro deus, se não mais. Ou seja, o maluco ficou quebrado. Sherlock Holmes afirma que com tanta energia pura, Arjuna seria capaz de incinerar facilmente a superfície da Terra, como Goethe fez. Super Karna não se incomodou com isso, dizendo que ganhar poder de outro lugar não muda nada. Essa afirmação fez Arjuna questionar sua perfeição, o que o deixou em um estado mais vulnerável. Embora Arjuna seja superior a Karna em todos os sentidos, devido a ter todos os deuses indianos, enquanto Karna só tinha o poder de Shiva e Vishnu, sua batalha terminou com Karna vencendo, após ferir o God Arjuna fatalmente. Com isso, Karna afirma que Arjuna perdeu porque lhe faltava uma coisa que o próprio Karna possuía: amizade e companheiros. Pois, como foi dito antes, Arjuna só é um deus perfeito se as pessoas o reconhecerem como tal. Ou seja, Arjuna perdeu para Karna porque o seu povo já não o reconhecia. Mesmo após usar o poder da árvore da fantasia, se tornando quase onipotente, sua derrota foi inevitável. Que merda, hein? Bom, indo para as suas habilidades de classe, ele possui duas, e são elas: Média Rensemente, Rank X. A fim de trazer uma nova era, Arjuna rejeita firmemente todos os males, e nesse sentido, ele perdeu completamente sua humanidade. Divindade Rank X.
Arjuna possui o mais alto nível de divindade e carece de qualquer humanidade em troca dela. E como habilidades pessoais, ele possui 3 e são elas: Anti-Mal Único Rank X. Trata-se de um poder daqueles capazes de trazer o fim, pois Arjuna carrega uma missão para exterminar todos os tipos de mal. Os vilões que reivindicam seu trabalho como reis são destruídos, mas devido ao seu uso nobre, essa habilidade é eficaz contra todos, exceto crianças inocentes e santos. Ou seja, o cara é um counter dos vilões do tipo rei. Basicamente, reis do tipo caótico estão ferrados com esse cara. Clarividência Transcendente Rank X. Arjuna possui clarividência que ultrapassa os limites humanos. Em vez de olhos místicos, poderia ser chamado de tipo final de visão. Não vou tentar falar o nome dessa habilidade porque não vai sair, então eu vou pôr na tela. Essa habilidade foi adquirida da personalidade de um humano, que Arjuna mal conseguiu proteger através da perseverança. Ao se tornar mais forte com o mestre, o seu brilho também cresce. Fantasmas Nobres. Para aqueles que acreditam que só Enuma Elish tem o poder da Gênese, tá aqui um cara que também tem o poder da Gênese, o ato de destruir ou construir mundos e até universos. Se existem pessoas que dizem que um certo rei é o mais forte porque tem um fantasma nobre que pode destruir e recriar mundos, então por essa lógica, devemos concluir que o Arjuna também é o mais forte. Mas é só uma ideia maluca que a gente acaba tendo, principalmente após conhecer o Nasuverso, mas vocês é quem vão tirar as conclusões. Meu papel é mostrar as falhas da Matrix. O nobre fantasma de Arjuna Alter é executado usando uma espada chamada de eu não sei pronunciar, então eu vou pôr na tela. Coloca aí pra gente, produção. Esse NP se trata de um ataque capaz de destruir o mundo inteiro. E como Arjuna é o último deus do Lost Belt indiano, dissolução e renascimento, destruição e reconstrução são os seus conceitos. Esse ataque se trata de um cataclismo, e a Gênese está dentro de sua capacidade, ao ponto de que a espada usada por Arjuna pode literalmente cortar o universo ao meio e então refazê-la novamente. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Arjuna Alter extrai o poder divino de todas as divindades dentro dele e as condensa dentro da sua espada, usando a 10ª para controlar sua execução. Apenas enquanto começa a carregar o ataque, a quantidade de energia mágica reunida por Arjuna é tão inacreditável, que Sherlock Holmes afirma que chamá-lo de fantasma nobre não seria suficiente para descrevê-lo, e ainda acrescenta que é diferente de tudo o que ele já viu, e que seu poder absoluto sobrecarregou vários sensores da Shadow Border, enquanto tentava medir. Embora Holmes ainda duvidasse que fosse poderoso o suficiente para destruir o Lost Belt, enquanto ele o carregava, ele concordou que se a massa de energia continuasse crescendo em um ritmo acelerado, isso não estaria fora de possibilidades. A razão pela qual Arjuna leva tanto tempo para carregá-lo é que ele precisa de um tempo para reunir uma quantidade ridícula de energia necessária para usar esse ataque, e então girar a espada para exterminar o alvo. Embora tenha sido apenas um ataque poderoso, na singularidade do Lost Belt, Karna foi capaz de suportar esse nobre fantasma por cerca de 5 segundos, usando a sua armadura, ao se tornar o próprio brilho do sol. Quando Arjuna Alter é invocado como servo, ele acaba não tendo acesso a todo o poder da espada, fazendo que ela seja limitada quando comparada à versão completa da arma. Vimana. Durante os eventos do Lost Belt indiano, Arjuna Alter também foi mostrado na posse de uma Vimana branca, tanto uma carruagem voadora quanto um navio. Sua Vimana é um palácio flutuante que serve como transporte para os deuses que dizem ser capazes de ascender ao espaço. Arjuna também pode disparar rajadas de energia mágica com sua Vimana, embora o Shadow Border, movendo-se em grande velocidade, foi rápido o suficiente para evitá-los. Guardiões Lokapala. Esse fantasma nobre de Arjuna permite que ele invoque servos como guardiões, algo que ele acabou fazendo no Lost Belt devido a não ser capaz de se mover muito. Na mitologia indiana original, dizia-se que os Lokapala protegiam o mundo e eram considerados os guardiões de todas as direções. Além disso, Arjuna também pode se dividir e fraturar suas divindades para compartilhá-las com os servos, para aumentar ainda mais seus poderes e habilidades, como foi feito com os servos invocados por ele no Lost Belt. Nessa, por exemplo, recebeu a divindade de Kubera, o Senhor da Riqueza. Asclepio recebeu as divindades de Yama, o deus da morte e do submundo, e mais tarde ele recebeu Varuna, o deus da água, chuva e medicina. E por último, Guilherme Tell recebeu a autoridade de Vayu, o deus dos ventos. Mas isso tem um problema, que não é tanto um problema, pois para cada Lokapala que é derrotado, Arjuna perde um dos deuses que ele havia absorvido, reduzindo seu poder. Que merda, hein? Porém, Mesh ainda tem dúvida que isso faria alguma diferença ao enfrentá-lo, devido ao seu poder estar em uma outra escala em comparação com os servos caldeus. Oceano de Leite.
Para quem achava que acabou, ainda não, tem mais um. Esse fantasma nobre é chamado de Oceano de Leite. No Lost Belt indiano, a árvore da fantasia foi protegida por um lago ao seu redor. Este lago é conhecido como Oceano de Leite, Kshirasagara, que é citado no texto de Samudra Mantana no mito da criação hindu. No Lost Belt, esse lago é muito venenoso e forte o suficiente para derreter facilmente o aço, o corpo humano e até mesmo o corpo espiritual. Embora a fronteira das sombras seja selada o suficiente para que teoricamente seja capaz de atravessá-lo, é improvável que alguém consiga ir longe dentro dele antes de começar a se dissolver. Embora seja um lago perigoso, Karna afirma que poderia pular sobre ele e chegar à árvore sozinho, caso necessário. Tio Karna que usa calcinha é foda, meus amigos. E se preparem para a versão de verão, porque muita coisa vem vindo pela frente. O que é que eu tô falando? Agora sim vai ter um monte de hater nos comentários. Por favor, não levem para o pessoal, é só uma piada. Enfim galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo do canal, na qual falamos do God Arjuna, aquele que só de bater o olho, você já percebe que é diferente. Afinal, obter uma espada que é capaz de cortar o universo não é para qualquer um. Bom, espero que todos tenham entendido tudo com clareza o que eu falei, porque deu trabalho meus caros, então valoriza aí, e dá uma força para o Lupin. E antes de me despedir de todos vocês, eu queria dizer umas coisas importantes sobre o Nasoverso. Parece que não importa quantas vezes você diga, não entra na cabeça de alguns que o Nasoverso trabalha com linhas de tempo paralelas, universos paralelos, e etc. E isso é um problema sério na comunidade de quem gosta e curte esse universo, porque algumas coisas acabam sendo ignoradas e outras levadas ao extremo, de modo que a sinergia da obra se perde. É bom frisar que no meio de todo esse universo paralelo, o Nasoverso possui uma linha do tempo canônica, na qual é chamada de história humana padrão. E quando isso é ignorado, alguns erros são cometidos. Por exemplo, teve um comentário falando que Arturia é uma humana. Só que tem um problema aí, ela não chama Pendragon à toa. Ela tem traços de dragão, ela não é totalmente humana, e tem ligação com Albion. Inclusive, esses carinhas que eu vou botar na tela, fazem parte da linhagem da Arturia. Sim, todos esses deuses que estão aí na tela estão na linhagem da Arturia. Foi por isso que o Saragravain declarou que a mana presente nela é semelhante à mana dos deuses. Mas eu vou parar por aqui. Isso é só um exemplo de uma das muitas coisas que ainda falarei nesse canal. Só para terminar, é algo muito errado tentar se basear em um único universo alternativo para tentar explicar todo o Nasoverso. Isso é um erro, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas enfim, aqui eu só estou dando algumas pistas. Vamos deixar para uma outra ocasião, porque teve outros comentários bem bizarros sobre a Tamamo e o próprio Gilgamesh. Mas se você quer realmente ficar por dentro de tudo que ainda tenho a dizer, se inscreva no canal, deixe o like e me ajude galera. Só vocês podem fazer a nossa tábua redonda atingir mais pessoas. Eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Enfim, isso é o que eu queria dizer a vocês. Já agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!